Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 15. Os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus, mas nós vamos buscar o Espírito, nós vamos exercitar o nosso Espírito, invocando o nome do Senhor, e Ele vai nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender naquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós. O importante sempre, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, né? Nos conceda um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 17, versículo 17 e 18. Senhor Jesus. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 32 ao 34. Senhor Jesus. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Senhor Jesus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Contextualização histórica, a filosofia grega. Ó Senhor Jesus. Em Atenas, Paulo pregava na sinagoga e na praça. Isso que a Bíblia traduz como praça, na verdade é ágora, o centro cultural, político e social de todas as cidades e estado, de todas as polis gregas. Era o espaço público em que se praticavam eloquentes debates que deram origem à democracia. A democracia surgiu na Grécia, e naquele espaço da ágora, cada cidadão tinha direito de expor suas opiniões acerca de questões que envolvessem a vida da cidade e também tinha direito a dar seu voto na tomada de decisões. Era um lugar bem movimentado, onde havia um mercado em que se negociavam produtos em geral e também um teatro, onde eram realizadas várias atividades culturais. Mas era principalmente um espaço de cidadania utilizado para discursos públicos, por meio dos quais os filósofos gregos declaravam seus pensamentos. Tudo isso nos serve de base, de pano de fundo, para melhor compreender a primeira epístola aos Coríntios. Foi nesse contexto que Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ó Senhor Jesus. Nesse ambiente, Paulo pregou a palavra e foi questionado pelos filósofos epicureus e estoicos. O grupo filosófico dos epicureus foi inspirado no filósofo Epicuro, que defendia uma linha de pensamento materialista. Não reconhecia o Criador nem a sua providência divina. Eles acreditavam que a felicidade seria alcançada por meio da busca de prazeres. Em primeiro lugar, os prazeres da razão, do intelecto, e depois a busca dos prazeres do corpo, tais como beber e comer. Sendo assim, para eles, uma pessoa feliz é aquela que sabe ser senhora de si, sem necessidade de prestar contas a ninguém. Ó Senhor Jesus, dirijo-me agora aos jovens. Recebam essa palavra como um alerta do Senhor a vocês.
quando chegarem ao ensino superior, vocês se depararão com muitos ensinamentos que pregam justamente as ideias que estão por trás desse pensamento filosófico. Não há Deus. Por isso, todos devem aproveitar os prazeres da vida, pois um dia todos morreremos. Então vamos aproveitar enquanto podemos. Jovens, não acreditem nesse discurso. Sabemos que Deus existe e também sabemos que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pessoas que defendem essas ideologias têm por Deus o ventre. Não caiamos nessas mentiras. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A vida não termina aqui. Por causa de ideologias como essas, que influenciaram a igreja em Corinto, Paulo teve de elevar o tom e ser bem enérgico com os irmãos. Ó Senhor Jesus! Os estoicos, que também discutiram com Paulo em Atenas, exerciam forte influência sobre toda aquela região. Surgiram a partir dos ensinamentos do filósofo Zenão, que fazia a defesa de um tipo de vida resignada, que aceitava passivamente a fatalidade oriunda dos deuses. Eram panteístas e diziam que para ser feliz era necessário não lutar contra aquilo que procedia da natureza, não lutar contra a vontade dos deuses. Viviam uma vida de submissão aos acontecimentos. Ó Senhor Jesus, querido leitor, muitos desses princípios filosóficos se tornaram as ideologias que são anunciadas por personalidades, professores, intelectuais, estudiosos, que dizem não haver Deus, nem mesmo um dia em que todos nós seremos julgados e que precisamos buscar ser felizes fazendo aquilo que nos gera prazer. Não vamos dar ouvidos a esse tipo de sabedoria humana, pois Cristo é não somente o poder de Deus para transformar nossa vida, como também a sabedoria de que precisamos para ter uma vida bem-aventurada. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se a gente realmente atentar para esses princípios aqui que o irmão colocou aqui, a gente vai enxergar claramente coisas que têm sido vistas por aí. Senhor Jesus, eu já falei aqui no canal, se você for acompanhar as coisas pela TV, a gente vê que hoje a TV está muito direcionada, Senhor Jesus, ela não está preocupada em mostrar a verdade, ela está preocupada em dar uma direção para o povo. E aí as pessoas estão caindo nessas ideologias. A TV mostra coisas para nós como se fosse normal, e você anda na rua e você vê, não estou vendo isso que a TV está mostrando, mas quer mostrar para aquelas pessoas ali que tem menos cultura, que como a gente já viu aqui, a importância da leitura, pessoas que leem pouco, assistem muito a TV e acabam sendo influenciadas de maneira fácil. Ó Senhor Jesus, a gente viu aqui toda essa questão aqui da filosofia grega ali, querendo buscar um monte de coisa. A gente começou já desde ontem falando, o homem ali, querendo filosofar a respeito das coisas, querendo descobrir as coisas, aí criou um Deus para cada elemento da natureza, para cada situação, ó Senhor Jesus. A gente viu ali até a questão de hospital, não, o hospital para eles era deitar uma pessoa num lugar e falar, olha, você está aí diante do Deus tal aí, e se ele quiser ele vai te salvar. Pronto, isso era o hospital para eles, Senhor Jesus. Só que a gente sabe que não é por aí, Senhor Jesus. O homem filosofa, a gente vai ver mais um pouquinho para frente na semana, fica criando tudo isso aí, se enche de sabedoria, sabedoria humana, e por meio dessa sabedoria não consegue conhecer a Deus. Ó Senhor Jesus, então essas coisas atrapalham, essas coisas vão ali inundando a mente do homem, e o homem não consegue avançar, Senhor Jesus. E como eu falei, se hoje você realmente sabe aonde você procurar notícia, para você realmente saber das coisas, o que realmente está acontecendo, você
percebe logo, né, quantas pessoas mais mal intencionadas, né, estão aí espalhando falsas notícias, né, e muitas pessoas estão caindo nisso, né, como ele tocou aqui, né, aí o que o inimigo faz? Ele não é bobo, né, Senhor Jesus, aí ele pega, né, pessoas aí com ideologias, né, personalidades, professores, intelectuais, estudiosos, né, artistas, Senhor Jesus, para espalhar esse tipo de coisas, né? Muitos ali não estão preocupados realmente em, poxa, não, eu quero ser uma pessoa verdadeira, levar algo para a sociedade, não. Eles são ali induzidos ou são pagos para poder fazer uma propaganda de algo e pronto, né? As pessoas acreditam nisso. A gente vê, né, poxa, lá na Segunda Guerra Mundial, né, ali, poxa, toda aquela questão da Alemanha, ali, tudo que Hitler fez foi tudo por meio de propaganda. Ele foi se fortalecendo, foi indo, foi tomando poder como? Fazendo bons discursos, né, nas praças, mostrando ali, né, Senhor Jesus, ali, né, que a Alemanha precisava ter força, isso e aquilo. Não vou ficar entrando nessas questões históricas, né, mas é só para a gente ter uma noção, né, de que realmente, né, o homem, com a sua sabedoria humana, ele não procura buscar a vontade de Deus. Ele quer simplesmente se sobressair, né, Senhor Jesus. Por isso é nesse contexto que Paulo fala: a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Todos esses discursos, toda essa linguagem, essa sabedoria, na sabedoria segundo o mundo é o quê? Para persuadir as pessoas. E hoje não é diferente. Por isso a gente precisa realmente aprender, né, a olhar as coisas com olhos espirituais. A gente não pode cair nas ideologias do mundo. Hoje a gente vê, né, pessoas que são idolatradas, né, pela mídia, pelas situações aí, e não importa o que ela faça, se é certo, se é errado, as pessoas continuam apoiando aquela pessoa e não quer saber. Nós, como cristãos, precisamos aprender diante do Senhor: Senhor, só de eu ver esse tipo de idolatria aí, ó, não quero isso para mim. Eu vou buscar o Senhor, vou deixar isso para lá. Né? E a gente vê no cenário político atual, né, tudo que já foi feito, foi falado, né, desde o ano passado para cá, né, a pressão que ainda se coloca, né, Senhor Jesus. Né, a nossa única posição política como igreja é orar, né, Senhor Jesus. A gente não se intromete em nada disso. A gente só simplesmente busca o Senhor, né, para que, como a Bíblia fala, a gente ora pelos nossos governantes para que a gente tenha uma vida mansa e tranquila, né, Senhor Jesus. Mas é uma vida mansa e tranquila como? É você ter liberdade para pregar o Evangelho, né, para levar a palavra de Deus adiante, né, Senhor Jesus. E a gente vê, né, como tocou aqui, né, quando a Bíblia fala que eles iam para a praça, né, era para o Ágora, né, que era um centro cultural, político e social. Né? Só que hoje, com o advento da internet, nos smartphones, onde a gente vai, a gente está levando a Ágora conosco. Né? Todas as discussões políticas, está tudo ali, a gente está entremestado nisso aí. Né? Hoje você manda nos grupos alguma opinião, manda alguma coisa que você viu, e assim vai, as coisas vão espalhando, né? Mídias sociais, né? Os grupos aí, ó Senhor Jesus, e as coisas vão espalhando. A gente precisa ter muito cuidado com isso, muito discernimento espiritual. Por isso Paulo falou: olha, a gente não pode ficar vivendo hoje, né? Isso já naquela época, hoje então muito mais, ficar vivendo, botando uma vida baseada nessa persuasão da sabedoria humana, da maneira que o homem usa, né, para enganar outro homem, né, a sabedoria humana, né, que a Bíblia fala que é a sabedoria terrenal e demoníaca. Né, o livro de Tiago ele deixa isso muito claro para nós. Amanhã ele vai entrar um pouco mais nessa questão, né, do alimento diário, nos os irmãos prestarem mais atenção. Ele vai entrar um pouquinho mais nessa questão do que é essa linguagem de sabedoria, essa linguagem persuasiva. Por isso que Paulo fala: eu não vou por essa linha aí, essa linha de ficar usando, né, a palavra para poder convencer os outros, mas eu uso o que? Eu uso o Espírito. Né, Senhor Jesus. Paulo ele podia fazer isso, ele foi instruído nos melhores lugares, a gente conhece o currículo de Paulo, mas ele fala: não vou seguir por essa linha, eu vou seguir pela linha do Espírito. Nós precisamos também fazer a mesma coisa. Eu não vou seguir a linha do mundo, a linha da política, a linha da cultura, a linha social, mas eu vou seguir o Senhor por meio do Espírito. No Espírito você logo percebe, né, Senhor Jesus. Como eu já compartilhei aqui, às vezes você vai falar sobre isso
com certos irmãos, eles não aceitam. Porque eles acham que, não, eu sei pesquisar, eu sei fazer as coisas. Eu já dei exemplo aqui, né, e vale a pena repetir, né, uma vez, né, meu irmão estava com o carro dele com problema, né, e tal, e não estava conseguindo passar a marcha e tal. Eu falei, poxa, você já olhou o carro, já tinha olhado, não tinha conseguido identificar onde que era o problema ali no carro dele. E eu falei, pô, já viu na internet, ver se tem alguém falando a respeito, porque ele não tinha o manual do carro, então não tinha como a gente saber onde é que era o lugarzinho ali para a gente poder justamente consertar o negócio da marcha. E era final de semana, não tinha nenhum mecânico, né? Aí, não, já pesquisei na internet, já olhei tudo. Falei, já olhou mesmo, já, então me dá o computador aqui, deixa eu pesquisar. Fui lá rapidinho, em menos de 5 minutos já achei lá um vídeo lá, o cara explicando, a gente foi lá, conseguiu identificar uma caixinha lá no fundo do carro, que era só trocar uma pecinha que tinha se deteriorado. A pecinha foi menos de R$1, né, Senhor Jesus. Aí foi lá, trocou, conseguiu identificar, né, depois, no outro dia a gente foi na rua, foi lá, conseguimos trocar. E ele falou, poxa, como que você... poxa, eu tô aqui horas e horas, aqui, já pesquisei de tudo, não achei. Você, em menos de 5 minutos, né, você foi aqui, já achou o vídeo aqui, a gente já botou, falei, é uma questão de você saber pesquisar. Tem pessoas que acham que sabem pesquisar. Se você, de repente, der um assunto para 100 pessoas pesquisarem, né, e você der, por exemplo, você quer um assunto específico de um lugar específico, talvez dessas 100, umas 2 ou 3 vão conseguir achar o que exatamente você quer. Porque não sabem usar a ferramenta de pesquisa, né? Não sabem a melhor maneira de você colocar, de você ordenar as palavras para você achar aquilo que você quer, né? Ali existe um algoritmo ali que vai juntar um monte de coisa. Às vezes as pessoas colocam informação de menos, não acham, colocam informação de mais, então você tem que saber exatamente o que procurar. Senhor Jesus. Então não caia, né, na política, né, na cultura e na social aqui do mundo, achando que o que você aprendeu no mundo vai te dar uma ferramenta para você avançar. Não vai. O mundo é justamente o contrário, né, Senhor Jesus. Ele está colocando todas essas coisas aqui para nos atrapalhar de tocar no Senhor. Por isso ele está mostrando para nós aqui, né, toda essa contextualização, mostrando como que a filosofia estava atrapalhando ali os irmãos de avançarem na fé. Ó Senhor Jesus. Né, como ele tocou, né, cada cidade grega era uma cidade-estado. É como se fosse um país nos dias de hoje. Cada um tinha suas leis próprias, suas maneiras próprias, né? E aqui cada cidadão que ficava ali nas praças, né? Então ali era um centro comum, as pessoas discursavam e tal. E ali nesse lugar ele podia falar abertamente, né, Senhor Jesus, e as pessoas ouviam, né? E aí Paulo estava ali falando ali, e as pessoas ali questionando ele, poxa, quem é esse tagarela aí falando estranhos deuses? Para eles ali o fato de Paulo falar de Jesus e a ressurreição, está falando de 2 deuses ali, um tal de Jesus e uma tal de ressurreição. Não conheço esses deuses não. Então eu falava que eram deuses estranhos que Paulo estava pregando. Eles não estavam entendendo nada, né, Senhor Jesus. Depois Paulo foi chamado a um lugar mais à parte, onde ele pôde falar ali um pouco mais ali centrado na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas como isso aí a gente vai ver um pouquinho no alimento diário de amanhã. Mas na questão de hoje ele está mostrando isso, né, que cada cidade ali tinha essa liberdade das pessoas poderem ali mostrar o seu ponto de vista, suas filosofias, né, cada um podia botar sua opinião, cada cidadão tinha o direito a voto, né, em filosofias, coisas que ali interferissem na vida das pessoas, né, a entrar mais no assunto, esse assunto não é interessante, deixa para lá. E aí eu vejo, né, uma cidade onde todo mundo podia mostrar ali sua eloquência, sua sabedoria. Quem é que não queria, né, falar ali, fazer um discurso ali, ser aclamado pelos outros e aquilo ali se tornar uma lei para a cidade, né, e depois até mesmo de repente ser levado para outras cidades na Grécia. Eu acho que era ali o foco de todo filósofo, né, Senhor Jesus. Mas ele mostra, né, olha, no meio disso tudo, a gente tem que perceber que a nossa palavra, né, a nossa pregação, no nosso viver, ele não pode consistir em linguagem de persuasão, né, Senhor Jesus, mas sim a gente tem que aprender a tocar no Espírito. Para a gente ser livre das doutrinas, das ideologias desse mundo, só tem um caminho, é andar no Espírito. Não ache que você conhece a Bíblia o suficiente, que você já conhece as coisas de maneira suficiente e você vai conseguir escapar das ideologias do mundo. Não, elas vão penetrando pouco a pouco. Dentro desse contexto que Paulo fala isso. Olha, a nossa questão aqui
é o Espírito, demonstração do Espírito e de poder. Né? E aí ele cita aqui dois ramos aqui, né, que ficavam ali contendendo com ele, né, que eram os epicureus, que tinham um pensamento materialista. Olha, e ele até falou um versículo que a gente leu aqui, né, em Coríntios, né? Se como o homem luta em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, né, que amanhã morreremos. A linha materialista. Né? A gente precisa se preocupar só com o dia de hoje. Vamos comer, vamos nos divertir, vamos beber, amanhã não importa. Né, Senhor Jesus, não precisamos prestar conta de nada para ninguém, o importante é ser feliz, o importante é fazer aquilo que eu quero. Né? Só que a gente vê o mundo de hoje como é que está. A minha felicidade bateu de frente com a felicidade do outro, vai dar facada, vai dar tiro, vai dar problema, né? Por isso que as pessoas hoje não estão sabendo conviver uma com as outras. Né? E aí ficam só procurando prazeres, né? E aí entram em conflito, né? por várias situações. Né? Tem essa questão de, não, eu só vou ser feliz se eu fizer aquilo que eu quero, não preciso prestar conta para ninguém precisa, eu respondo por mim e tal. Ó Senhor Jesus, mas alguns vão extrapolando, né? Extrapolando essas coisas. Então a gente não pode seguir essa linha materialista. Né? O irmão tocou, né, que os irmãos, ao entrar no ensino superior, numa faculdade, vão se deparar com muito ensino filosófico a respeito disso. Falando que não tem Deus, você não precisa se preocupar com nada, aproveite os prazeres da vida, vivo hoje, né? Come, bebe, morre e acabou. Né? Depois que você morrer não vai ter mais nada. Então aproveite enquanto você pode. Isso é uma grande mentira, né? Infelizmente, muitos jovens cristãos têm caído nessa. Né? Tiveram tantas oportunidades de tocar no Senhor, de conhecer o Senhor, mas ali são enganados, né? De que às vezes a igreja que ele frequentou, aquele tempo lendo a Bíblia, era só mais uma filosofia. Né? Senhor Jesus. Mas a gente sabe, né? A gente precisa ter clareza que o Senhor existe e um dia nós vamos prestar conta diante deles. Não podemos ter esse viver materialista voltado para essas ideologias. Né, um Deus que é o seu próprio ventre, né? Ó Senhor Jesus, né? E ele fala, né? E Paulo fala que, né, muitos andam entre nós, né, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A gente sabe hoje, existe ali de vários cristãos que são assim. Eles estão ali, leem a Bíblia e tal, mas eles não estão preocupados com a vontade de Deus, eles só querem fazer aquilo que quer, na hora que quer. Né? E como ele tocou, são inimigos da cruz de Cristo. Não, para quê? Negar a si mesmo. Né? Ler a palavra de Deus, para quê? Eu não quero ser pastor. Né? Ó Senhor Jesus. E aí são enganados pelas filosofias do mundo. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. Né? Busca a sua satisfação própria. E a glória deles está na sua infâmia. Né? Quanto mais consegue fazer coisas ali e tal, não importa. Falem, né? Aquele ditado, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Não está preocupado com essas coisas. Não estão preocupados de prestar conta diante de Deus. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A gente tem que ter clareza. A nossa pátria está nos céus. De hoje também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há uma linha hoje, né, de doutrinas aí que dizem que Jesus não vai voltar. Né? Senhor Jesus, tem que se preocupar só com as coisas dessa terra. Né? Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa ter clareza sim quanto à palavra. Né? E outro tipo de filosofia também, né? Que tem que ser destacado também, como eu falei, né? No cenário político, sociocultural, se a gente misturar tudo que o irmão botou aí, né? Toda a questão social, política, toda a questão cultural, é justamente aqui né, os estoicos, né? Que seguem essa linha lá do Zenão, né? Senhor Jesus, que fala de uma vida resignada. Né? Você tem que aceitar as coisas de maneira passiva, é tudo fatalidade, né? Se você nasceu pobre, você vai ser pobre, não importa aquilo que você faça, né? Senhor Jesus, você tem que aceitar as coisas, então você não precisa trabalhar, né? Você pode ficar aí, né, nas suas próprias coisas. O próprio Paulo falou, né? O próprio Paulo, ele viu algumas pessoas que estavam seguindo essa linha e falou, olha, se você não quer trabalhar, então não coma, né? Senhor Jesus. E hoje a gente tem, né, tem uma linha aí, né, de raciocínio aí socialista que acha isso. Não, os outros é que vão trabalhar e eles têm que me dar porque eu sou o pobre coitado e tal. Senhor Jesus. Né? E aí ficam ali, as pessoas têm que ter amor pelas outras, têm que aprender a distribuir e não fazem nada. Ficam ali parados, aguardando tudo. Né? E a gente vê, são princípios que são ideologias, né, e são contra os princípios bíblicos.
A Bíblia fala, o trabalhador é digno do seu salário. Não quer trabalhar, não come. E são princípios assim. E as pessoas hoje estão pregando esses outros princípios aí. Um dizendo, não, você volta só para as coisas, prazeres carnais, seja imediatista. Cuide só do seu hoje. E o outro já pensa, não, alguém vai cuidar, não precisa fazer nada não. Ó Senhor Jesus, então estão criando pessoas carnais e preguiçosas. A gente não pode ser assim diante do Senhor, a gente precisa buscar a palavra. Não vamos dar ouvido para esse tipo de coisa, porque o Senhor, Ele é para nós poder de Deus para transformar a nossa vida e também a sabedoria que nós precisamos para a gente poder lidar com tudo isso e ter uma vida bem-aventurada diante do Senhor. Não podemos ficar nessa linha filosófica, a gente ficar achando que a Bíblia é mais uma filosofia, algo para se discutir. Senhor Jesus, aí eu tenho que ouvir isso, ouvir aquilo. Não, eu preciso desfrutar a palavra, eu preciso invocar o nome do Senhor, eu preciso da pessoa de Cristo no meu dia a dia. Senhor Jesus, senão a gente vai cair nessas coisas aqui. A gente tem que ter clareza, quanto à questão da materialista, imediatista, tem que ter clareza. A vida não termina aqui. O Senhor Ele nos deu a vida eterna, nós como cristãos precisamos ter essa clareza. Eu tenho uma vida eterna, ela não vai acabar aqui. O mundo vai passar, o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. A gente precisa ter clareza disso. E a gente não pode seguir a outra linha, da resignação. Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou uma vítima, eu não aguento, então vou ficar aqui parado sem fazer nada. Os outros vão fazer, os outros vão conseguir. Os outros têm a obrigação de distribuir as coisas para mim. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala que para a gente buscar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor mostra que é uma escolha nossa. A gente não pode ter essa linha de raciocínio, nem de ficar buscando as coisas do mundo e nem também ficar ali, irmão, eu sou fraco espiritualmente, a carne é fraca, Deus sabe de todas as coisas. Quantos irmãos a gente vê assim? Irmão, eu não consigo, a carne é fraca, Deus sabe de todas as coisas, eu não tenho tempo, isso e aquilo e tal. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender, olha, eu preciso diante do Senhor, como tocou, todos nós vamos ser julgados, diante do tribunal de Cristo, segundo o bem ou mal que nós fizemos por meio do corpo. O Senhor Ele quer saber de nós, Ele está nos dando oportunidade, experiência para a gente poder buscá-lo de fato e de verdade. A gente não pode ficar caindo nessas duas linhas do mundo, ficar ali buscando as coisas dessa terra, preocupado só com as coisas dessa terra, se ocupa, não tem tempo para nada, e por outro lado não posso ficar ali, não vou conseguir porque eu não tenho tempo, porque isso, porque aquilo. Não, você tem uma escolha todos os dias. Todos os dias o Senhor não dá escolha, Por isso que a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Levantou de manhã, abriu o olho, está vivo? Mais uma oportunidade de ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, não vai ser de uma hora para outra, a gente precisa fazer o quê? Exercitar o Espírito. Como tocou, não é com uma linguagem persuasiva. Muitas vezes a gente fica assim. Não, eu vou ficar aqui, Deus vai mandar alguém, vai me convencer, vai me ajudar. Você precisa aprender a tocar no Senhor. Cada um de nós precisa aprender aí diante dele, exercitar o Espírito. Não é pela linguagem persuasiva, mas é pela demonstração do Espírito e de poder. Então nós temos o Espírito dentro de nós, vamos ativar esse Espírito invocando o nome do Senhor. Não invocando uma vez ou outra, invocando mesmo com realidade, trazer a presença de Deus, você perceber a presença de Deus. Perto está o Senhor de todos que o invocam, todos que o invocam em verdade. Então a gente precisa realmente aplicar o nosso coração. Senhor, a palavra fala que se eu disser Senhor Jesus, eu não posso dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. E se eu invocar o Teu nome, eu tenho a Tua presença. Então, Senhor, eu quero tocar na Tua presença. E diante do Senhor mesmo, tomar essa palavra como a sua oração. Orar mesmo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não quero cair nas filosofias, na sabedoria humana, essa sabedoria terrenal, demoníaca. Ó Senhor Jesus, a Bíblia alerta, no final dos tempos as pessoas iam cair para ensinos de demônio, não iam dar ouvidos às sãs doutrinas. Então eu preciso ser diferente, Senhor, eu quero dar ouvido às sãs doutrinas, eu quero ouvir o Senhor. Não vamos cair
nessas coisas do mundo. Por isso que a palavra está mostrando para nós, né, essa contextualização histórica da igreja em Corinto, porque é a nossa situação. Se nós não atentarmos, nós vamos cair nessas filosofias, vamos cair em doutrinas, né, até mesmo cristãos que estão seguindo isso aqui, estão propagando isso. Ó Senhor Jesus. E aí a gente não vai ter firmeza, né, para conhecer o Senhor. Aí vem os ventos, né, vem aí essas ideologias e vão arrastando os irmãos. Ó Senhor Jesus. O Senhor falou, né, que no final dos tempos a iniquidade ia se multiplicar, o amor ia se esfriar. Né? A gente sabe hoje que o nosso termômetro é o amor. Para você saber se você está se enchendo da vida de Deus, é o amor. Então, se não tem amor, está faltando vida de Deus. Se está faltando vida de Deus, né, o mundo vai vir arrastando. Então, a gente tem que declarar isso como Paulo declarou. A minha palavra, a minha pregação, a minha vida não consiste em linguagem de persuasão. Linguagem persuasiva de sabedoria. Mas a minha vida está baseada no Espírito, na demonstração do Espírito e do poder. Eu quero viver no Espírito, eu quero buscar o Espírito, eu quero levar o Espírito onde quer que eu for. Né? Levar Cristo e a igreja, Espírito e vida. É isso que o Senhor está nos encorajando. Né? O Senhor já nos colocou na vida da igreja, não podemos ficar buscando a nossa própria vontade, precisamos buscar a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Que o Senhor possa abrir bem os nossos olhos, os nossos ouvidos, para a gente não cair nas filosofias, todas essas questões ideológicas, né, nem nos epicureus, nem nos estoicos, e nem coisas culturais, políticas, sociais, nada disso, mas que a gente realmente esteja, né, bem inserido nessa palavra para perceber que o mundo jaz no maligno e o Senhor está nos dando essa orientação para nos guardar. Né, que o Senhor nos guarde no Espírito nesse dia de hoje, né, durante todo esse tempo, que a gente possa ir mais diante da palavra, né, buscar no Senhor sabedoria e direção, né, para tudo na nossa vida. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.